A verdadeira religião não pode estar distanciada da verdadeira política. A verdadeira política, ela precisa se preocupar com a justiça, com o direito da justiça. A política deve levar a cidade a ser uma cidade justa, fraterna, solidária, o Estado, o país. E este é o princípio básico do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo conclama o povo para a solidariedade, para a fraternidade, para a comunhão, para a moral, para a justiça, para a paz. Então, uma verdadeira igreja, uma verdadeira religião, ela precisa ter em conta toda essa realidade do povo. Não pode pregar uma fé alienada, utópica. Ela precisa trabalhar uma fé comprometida com a vida do dia a dia da população. Nós ensinamos também aqui na nossa comunidade que Jesus, que é o nosso maior modelo, né? Por isso que nós somos chamados cristãos, porque toda a nossa base religiosa ela está fundamentada na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, e no modelo de Cristo para nós. E nós sabemos, né, que Jesus foi um homem que ele atingiu 4 esferas muito importantes na vida do homem. Ele atingiu a esfera física, ele deu pão, né? A esfera social, ele reintegrou pessoas à sociedade, né? Ele valorizou as pessoas, né? O aspecto emocional também, Jesus ele restaurou muitas coisas feridas do coração. E no aspecto espiritual, Jesus trouxe salvação. Nós cremos na salvação, nós cremos na vida eterna, né? A vida após a morte. Então, nós entendemos que esse também é o papel da igreja, preencher essas 4 áreas na vida do homem. Toda a história da salvação, se nós formos ver, a caminhada do povo se fez em enfrentamentos políticos. E Jesus Cristo teve esse enfrentamento também. Jesus falou do reino de Deus, que é diferente do reino deste mundo, porque ele conhecia quais eram os entraves do reino desse mundo. Ele disse: se a vossa justiça não for diferente da justiça dos fariseus e tal, não entrareis no reino do céu. Porque ele sabia como era a prática da justiça dessa gente. Então, de fato, Jesus se ateve bastante com embates, com enfrentamentos políticos na época, e foi morto em função disso. Religião vem de um termo latim chamado religare. Religião nada mais é do que o processo de ligar o homem novamente a Deus. Nós entendemos que quando o homem pecou, ele criou um abismo entre ele e Deus. E aí a importância então da religião para aproximar o homem de Deus. Mas o que nós entendemos pelas Escrituras, que o único meio de aproximar o homem de Deus novamente é através de Cristo Jesus, que, vamos dizer assim, é uma ponte nesse abismo, através da atitude dele e da morte da cruz. Aquilo que cada ser humano deve buscar é o contato com Deus. Religião significa justamente isso, religar. E o meu modo de estar ligado a Deus pode passar pela minha fé na Igreja Católica ou em outra religião. Misturar religião com política não dá bom caldo. Sempre que as duas se juntam, a liberdade sai pela janela. A religião fala de esperanças, de recompensas, ou medo de castigos numa vida futura, que transcende em muito a política. Sobre política, é possível conversar, negociar, abrir mão temporariamente de algumas convicções para ganhar terreno mais tarde. Em matéria religiosa, isso não acontece. As convicções são pétreas e o resultado é que alguns dos maiores crimes contra a humanidade foram cometidos quando religião e política se misturaram. Basta olhar para os atentados de 11 de setembro e para o conflito entre Israel e os palestinos, para se ter uma ideia dos malefícios dessa combinação. Algo que, num país multicultural, multiétnico e tradicionalmente tolerante como o Brasil, não pode aceitar de jeito algum. A Igreja Católica, através de suas pastorais, como a da criança, mostra a possibilidade da ação política como testemunho de fé.
Mas a Igreja, em boa hora, proíbe os padres e freiras de se apresentarem como candidatos às eleições. O exemplo é bom. A religião é algo que deve habitar o fórum íntimo das pessoas, manifestando-se na política através da ética e do exercício dos valores pelos quais o religioso deve pautar a sua vida. Bastaria observar os 10 mandamentos e o resultado seria uma vida política ilibada. O seu voto não vale nenhum dinheiro desse mundo. Ele vale sim uma boa escolha para contribuir para o progresso político da comunidade, da sociedade humana. Não importa a fé, todos concordam. Em política não há milagre. Quem não escolhe bem seus representantes na terra, não tem direito de reclamar depois aos céus. Antes de fazer de sua fé mercadoria de troca por votos, vale observar o que disse Jesus em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. E quando orais, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto e fecha a porta. Ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê em segredo, te dará a recompensa. Nas orações não useis muitas palavras como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais.